Olá pessoal, professor Jabson aqui, Escola Professor Leopoldo Santana. Vamos ter uma aula hoje sobre células, aula tema do segundo ano do ensino médio. Então, organização celular da vida e as funções básicas vitais. O que é um ser vivo? Quando a gente observa essa imagem, quais são os seres vivos presentes? Vocês podem citar aqui a menina, a mulher, o cachorro, o homem. Aqui embaixo nós temos algumas sementes que também são seres vivos, as árvores no geral, o cavalo. Quais desses objetos na imagem têm origem no ser vivo? Ou seja, qual que não está vivo, mas veio de um ser vivo? Você pode pegar, por exemplo, aqui a cadeira de madeira, o próprio CD, que é um processo, que vem de um processo de fossilização, as roupas que são tecidos feitos de algodão, ou de lã. Então, são coisas que não são vivas, mas vieram de um ser vivo. Então, como é que a gente faz para identificar o que é um ser vivo e o que não é? O que os seres vivos possuem em comum? Seres vivos, eles são formados por células. Então, nós temos que, com exceção do vírus, que nem recebe uma classificação científica diretamente, todos os seres vivos são formados por células. A organização celular da vida é um critério para determinar se algo é vivo ou não. Então, desde as bactérias, passando por protozoários, fungos, plantas e animais, nós temos uma diversidade imensa de seres vivos. Além disso, seres vivos possuem metabolismos, eles passam pelas fases da vida, e são capazes da reprodução. Então, ele cresce, se desenvolve, reproduz, envelhece, morre. Passa por todas as fases no processo. O que nessa imagem, então, seria formado por células? A gente pode voltar à questão. Nós temos lá a menina, a mulher, o homem, o cachorro, o gato, a árvore, a própria célula aqui evidenciada. Chamar a atenção para a cadeira de madeira. Nós temos uma de plástico e uma de madeira. A de madeira também é formada por células, afinal de contas foi o corpo de uma árvore. Então as células estão lá, elas estão mortas no estágio lento de decomposição, mas elas estão lá. Uma tabela que mostra então quais são os objetos que são formados por células e aqueles que não são formados por células. O que seria a célula então? A célula é a menor estrutura funcional que um ser vivo possui. Ela tem metabolismo próprio, uma organização própria. Apesar de, em muitos seres vivos, elas estarem em conjunto para manter o organismo estável, elas têm uma organização específica e própria. Onde estão essas células? Se os seres vivos, se a gente considerar que eles são formados por células, a gente tem que admitir que essas células estão por todo o corpo. No nosso caso, por exemplo, existem poucas partes que não são formadas por células, como, por exemplo, as unhas, pelos e cabelos. São unidades de proteínas, não são exatamente células, são produtos celulares. Mas as células estão, então, basicamente em todo o corpo do organismo, seja um organismo unicelular, seja um organismo multicelulado. Tentar comparar alguns tipos de células aqui, nós temos na primeira imagem um paramécio, que é um protozoário de água doce. Essa imagem foi aumentada 45 vezes, e ao lado uma ameba, também um protozoário, também de água doce, foi aumentada 33 vezes. E aí tem algumas estruturas intracelulares que são possíveis de serem identificadas, como por exemplo os vacúolos, a membrana plasmática, o núcleo, e no caso da ameba nós temos ainda lá o pseudópode sendo evidenciado. Aqui nós temos uma célula vegetal com ampliação de 4.000 vezes e uma célula animal com ampliação de 450 vezes. E aí algumas estruturas que podem ser evidenciadas. No caso da célula animal ali, uma mitocôndria. No caso da célula vegetal, nós podemos evidenciar o cloroplasto. Uma ilustração aqui da célula vegetal mostra com um pouco mais de detalhes quais são as estruturas presentes numa célula vegetal. Então você tem lá o vacúolo, o peroxisomo, novamente o cloroplasto, o retículo neoplasmático não granular, o citoesqueleto, várias estruturas que fazem parte da composição dessa célula, ou seja, são estruturas necessárias à manutenção dessa célula. E a mesma coisa acontece com a célula animal. Nós temos lá o nucleolo, o peroxisomo, os centríolos, as mitocôndrias, membrana plasmática novamente, complexo golgiense, entre outras estruturas. Tudo para que essa célula se mantenha então estável e organizada.
Por que será que existem tantas diversidades em tamanhos e formatos de células? Nós vimos uma célula de paramécio, uma célula de ameba, uma célula vegetal e uma célula animal. Cada uma delas tem tamanhos e formas diferentes e estruturas diferentes. A gente tem que pensar o seguinte: dentro da vida, os seres vivos eles também são diversos em tamanhos e formas, e cada ser vivo tem um papel diferente no meio ambiente. Nós chamamos esse papel de nicho ecológico. Da mesma forma, você tem no seu organismo uma diversidade de células, e elas vão diversificar-se em tamanho e em forma, porque cada uma desempenha um papel diferente dentro do seu organismo. Então, a célula que faz um trabalho no seu fígado é diferente daquela que faz um trabalho no seu cérebro. Então, ela tem que ter uma forma, um tamanho diferente e estruturas que correspondam à sua necessidade. Como é que a gente faz para identificar que tipo celular é esse? É uma célula de vegetal? É de planta? É de animal? Nós temos algumas estratégias para isso. Existem algumas estruturas que são exclusivas a alguns tipos celulares. Então, a célula vegetal pode ser identificada porque possui algumas estruturas e outras não, e o mesmo acontece com outros tipos celular. Aqui você tem um quadro que mostra as células A, B e C e os componentes que estão ou não presentes lá. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a célula C, a gente vai perceber que ela só tem duas estruturas das que foram exemplificadas, que é a parede celular e os ribossomos. As outras estruturas ela não tem. Essa célula mais pobre em número de estruturas, ela é uma célula de bactéria. Mas isso não pode ser suficiente para você fazer a sua afirmação. Então você pega uma estrutura, por exemplo, que é o envoltório celular, que é um núcleo, a organização do núcleo. Essa organização do núcleo significa que o ser é um eucarionte. Se não existe esse envoltório, é um ser procarionte. E só temos um tipo de ser na natureza que é procarionte, e são as bactérias. Então, a célula C é uma célula de bactéria justamente porque ela não tem um envoltório nuclear. Nós classificamos ela assim porque ela não possui uma estrutura. Sobra então a célula A e B para a gente saber se é uma célula animal ou vegetal. Se a gente pegar a célula B, por exemplo, e analisar a estrutura chamada de cloroplasto, que é a estrutura que contém a clorofila, responsável pelo processo de fotossíntese, nós vamos chegar ao entendimento de que trata-se então de uma célula vegetal. Porque além de ter os cloroplastos, a célula B também tem parede celular. A presença dessas duas estruturas juntas evidencia que se trata então de uma célula vegetal. E aí resta, até por eliminação, a célula A como uma célula animal. Então ela não tem parede celular, não tem os cloroplastos, porém ela tem o envoltório nuclear e o complexo golgiense. Então quando a gente analisa a presença ou não de algumas estruturas, nós determinamos que tipo de celular é aquele. Como eu falei para vocês, célula A pertence ao reino animal, porque é eucariótica e não tem os cloroplastos. A célula B pertence ao reino plantae, porque é eucariótica, possui parede celular e tem cloroplastos. E a célula C pertence ao reino monera, porque não tem um núcleo organizado. O que é, então, ser um produtor? São aqueles seres capazes de produzir o próprio alimento, são seres autótrofos, eles podem ser fotossintetizantes, eles têm a clorofila como pigmento esverdeado, que dá a cor para eles e ajuda eles a capturar a luz, e o cloroplasto é o local onde está inserida essa clorofila, é onde a clorofila está guardada. E, de novo, célula vegetal, animal ou bactéria. Ao visualizar essas células no microscópio, como nós temos aqui nas imagens, uma primeira dica é, se o tom é esverdeado, o que dá cor a isso? Geralmente o tom verde é dado pela clorofila. Se tem clorofila, você já imagina, pode ser uma célula vegetal. Qual seria um outro critério para analisar e dizer se é ou não vegetal? A presença de mais células. Então, nessa imagem, você percebe que a estrutura não está isolada, ela na verdade faz parte de um complexo muito maior. Se ela tem a coloração esverdeada e faz parte de um complexo maior, é um ser que tem clorofila e é multicelular. Sendo assim, trata-se de um vegetal. Então, a B, célula vegetal. Na célula C, como é uma estrutura isolada, apesar de ela ter a presença da clorofila, nós já consideramos como uma bactéria. Porque ela é isolada, como eu falei, ela tem a estrutura esverdeada que indica que existe a clorofila e essa parte centralizada em roxo é o material genético. É possível perceber que ele está disperso, ele está solto. Então, se ele está solto, não tem envoltório nuclear. Se não tem envoltório nuclear, só pode tratar-se de uma bactéria. E a célula A aqui, ela tem um envoltório nuclear
ela não é uma estrutura isolada, a gente percebe que existem outras aqui, e como ela não é pigmentada em verde, nós vamos classificá-la como uma célula animal, multicelular com envoltório nuclear. Então, célula A pertence ao animal, a B a uma planta e a célula C a uma bactéria. O que são essas organelas citoplasmáticas, né? Essas estruturas que eu falei para vocês, complexos de Golgi, mitocôndria, cloroplasto, são todas organelas. Pensa no seguinte, seu corpo possui órgãos, cada órgão com a função. As células possuem organelas. Não à toa, o significado de organela é pequenos órgãos. E cada organela desempenha um trabalho, um papel específico dentro da célula. Então nós temos a mitocôndria, que é responsável pela produção de energia. O lisossomo, que é responsável pela digestão intracelular, ele recicla materiais dentro da célula. O ribossomo, ele é responsável pela produção de proteínas. O peroxissomo, ele faz a degradação da água oxigenada. O complexo Golgiense serve de armazém, né? Ele guarda algumas substâncias que a célula produz. O retículo endoplasmático, ele vai ter a função de produzir proteínas ou de produzir lipídios, que são os óleos e as gorduras. Material genético guarda a informação genética daquele ser vivo para ser transmitido para frente, além de orientar o trabalho celular. O cloroplasto contém a clorofila, que vai participar do processo de fotossíntese. Os centríolos ajudam na divisão celular e produzem citoesqueleto. A membrana plasmática faz trocas de substâncias entre a célula e o meio exterior, além de conferir um limite e uma forma para a célula. A parede celular dá maior rigidez para essa célula. Citoplasma, ele preenche o espaço intracelular, é uma espécie de gel, um líquido que preenche. Pseudópode é uma projeção citoplasmática que lembra um braço, uma perna, que algumas células vão utilizar para se deslocar ou para capturar alimentos. E o flagelo é uma estrutura que é como se fosse uma cauda, que vai se movimentar para proporcionar às células movimento também. O que toda célula possui? Já que nós temos lá um monte de organelas diferentes, como é que a gente sabe o que toda célula tem que ter no mínimo? 4 estruturas. Ela precisa ter material genético, precisa ter membrana plasmática, citoplasma e ribossomos. Então, quando você observa esse tipo de situação, observar uma célula, procurar por pelo menos essas 4 unidades, que é o que pelo menos toda bactéria vai ter também. Nós teremos essas 4 e outras organelas. O que é o tecido biológico? O tecido biológico é a organização de várias células que são semelhantes e desempenham função parecida. Nesse sentido, várias células que trabalham juntas, né, desempenhando uma mesma função, formam o que nós chamamos de tecido biológico. Nós temos tecido hepático, a pele, tecido neural, entre outros. Como identificar uma célula ou um tecido? O tecido a gente vai ver de forma estratificada, são várias camadas. E as células nós vamos identificar como estruturas soltas e isoladas no ambiente. Células vão formar os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas, o sistema forma organismo. Para que você fique bem, cada uma de suas células precisa estar bem. Se a célula está bem, o organismo fica bem, né? E é uma questão de saúde. Isso é estar saudável. Obrigado, fiquem em casa.